Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao programa. Você que acompanha a gente aí pelo Facebook já viu os momentinhos iniciais da gente aqui naqueles 5 minutos extras, né? Que hoje o programa tem uma convidada especial para a gente, para a história mesmo da Multirio, para quem gosta de mídia e educação e trabalha com isso de alguma maneira. Eu já avisei, você participa com a gente através das postagens no nosso Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando aí o Hashtag Educa pelo conforto de uma tela maior da televisão, estiver aí com o seu mobile do lado, você também participa com a gente através do nosso WhatsApp. Por isso, vem para cá, participe, essa conversa é feita para você. E se eu fosse você, hoje eu não perdi a chance de trocar a experiência, porque o programa hoje tem uma personalidade riquíssima e tem tudo a ver com audiovisual produzido no Brasil e sim com a educação. Olha só, antes da gente começar, eu quero trazer um cenário para você. De acordo com o Global Research Digital 2019, mais de 5 bilhões de pessoas no planeta usam como mídia exclusiva, ou seja, como uma mídia principal, o celular. E por ali, navegam na internet, usam as mídias sociais, produzem e consomem informação e conhecimento. Quem nasceu depois de 2010 já faz parte de uma geração 100% digital. E com quase 20 anos, essa geração vem revolucionando, inclusive a economia em vários países, porque vem trabalhando a economia de uma forma digital, como, por exemplo, com as startups. Usam as redes sociais para ativismo e ditam transformações e comportamentos. Mas será que em algum momento, há um tempo atrás, a gente chegou a pensar as mídias que elas teriam esse papel divisor de águas mesmo na nossa sociedade, no nosso comportamento e principalmente na maneira de lidar com o conhecimento? E nesse olhar visionário, será que nós pensamos em como trazê-la para a aprendizagem e para a escola? Sim, essa reflexão tem sido feita desde sempre e ainda há muito para se pensar. E nada como conversar com quem vem transformando esse cenário há mais de 30 anos, pensando em mídia e educação, leitura crítica dos meios, acesso às diferentes linguagens midiáticas, alfabetização digital, que eu já descobri que ela não gosta desse termo, e mídia e educação como política pública de ensino. Hoje o Hashtag Educa traz para a conversa a professora Regina de Assis. Regina é mestre em educação pela Escola de Educação de Harvard, nos Estados Unidos, doutora em aprendizagem e currículo, certo? Currículo. Em currículo, também pela Universidade de Colômbia, também nos Estados Unidos. Foi secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, membro do conselho diretor da World Summit on Media for Children Foundation e do Conselho Consultivo do Observatório Europeu de TV Infantil e fundadora da Multirio. Seja muito bem-vinda ao Hashtag Educa. Essa casa tem um prazer em lhe receber. Obrigada. Eu fico muito honrada com o convite de vocês, muito feliz, muito mesmo, porque eu vejo que há 26 anos essa casa vem produzindo e com altos e baixos, com dificuldades às vezes que não dependem de vocês, que dependem muito da política partidária, infelizmente, mas a casa tem resistido. Então, para mim é uma honra estar aqui e é um privilégio poder fazer esse diálogo com você. Olha, para quem gosta de mídia e educação audiovisual nesse país, a conversa hoje está riquíssima. Então, vamos começar? Por que já há 30 anos você acreditava que era preciso unir, aproximar de alguma maneira mídia e educação? Olha, eu queria honrar a memória do meu pai para poder responder a você. O papai me ensinou há muitos e muitos anos a importância de você usar determinadas linguagens. Ele usava a linguagem do cinema. Naquele tempo, a gente tinha uns filmezinhos do Carlitos, uns filmezinhos antigos, e ele tinha uma filmadora, chamava Paiar, a máquina dele, nunca me esqueço. Depois ele me introduziu a Rolleiflex, que até virou letra de música aqui no Brasil pelo João Gilberto.
Então, o papai me ensinou, ele me ensinou a revelar, ele me ensinou a mexer com fotografia. E isso, assim, eu tinha o quê? Uns 10, 11, 12. Então, eu fiquei muito fascinada com a capacidade humana de transformar emoções, beleza, momentos expressivos da vida, familiar, no caso, né, em imagem. E em imagem estática ou imagem em movimento. Então, eu quero honrar muito a memória do meu pai, Júlio de Assis, que me introduziu à fotografia, ao cinema, e eu imagino como ele ficaria encantado com isso tudo que a gente vive hoje. Então, isso sempre fez parte da minha vida, a relação entre as linguagens audiovisuais, principalmente. Com o advento das linguagens digitais e a perspectiva que isso abriu, sobretudo a partir da criação da grande rede, da web, né? Isso aí ficou sem limite, né? Então, a gente aqui na Multirio tinha uma expressão que foi criada pela professora Maria Inês Delorme, a quem eu queria também honrar, porque ela era, na época, diretora da área de publicações. A Inês usou uma expressão que ficou para sempre. É uma escola que não tem limites, é uma escola do tamanho do mundo, né? Porque se você tem uma rede que linka, não só as escolas aqui do Rio de Janeiro, mas que abre uma perspectiva de ligar as escolas todas com o Brasil, com toda a diversidade e, infelizmente, a desigualdade que ainda acontece, ligar com a América Latina, ligar com outros países, e a experiência que a gente teve aqui na Multirio, quando a gente organizou a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, trazendo cerca de 3.000 pessoas dos 5 continentes e trazendo 150 adolescentes dos 5 continentes. Eu me lembro que os chineses não falavam nem português nem inglês, então tinha que ter intérprete o tempo todo. Mas nesse momento, quando eu acompanhei lá na Escola Naval o evento de participação desses adolescentes do mundo inteiro, os palestinos conversando com os judeus e pessoas de várias diferentes nações africanas conversando com os ingleses, com os franceses, que lá atrás colonizaram os seus países, assim como colonizaram o Brasil. Eu fiquei pensando, gente, que potência tem essa possibilidade das linguagens audiovisuais do cinema, da televisão. E naquele tempo a gente estava, de certa forma, engatinhando. Porque a gente teve uma transformação gigantesca depois da vinda do mobile, né? Muito rápida. E o que você está falando, eu acho que reflete um olhar visionário, como eu coloquei no início na chamada do programa, né? Esse olhar visionário de construir uma rede de conexões, que hoje, através da internet, a gente tem isso. Então, para quem está chegando agora, pode falar, nossa, mas isso é lógico que poderia acontecer. Não, há 25 anos atrás não era, ainda mais em se tratando de Brasil, que a tecnologia era muito cara. Claro. Né? Você pensar isso para a educação pública, né? Eu acho que isso foi um projeto pioneiro, né? Foi. E aí, outra vez, eu tenho que reconhecer o nome de um político que foi o homem que me convidou para ser primeiro secretária municipal de educação, que foi o prefeito César Maia na sua primeira gestão. Quando ele me convidou, eu não o conhecia, ele também não me conhecia, ele chegou a mim por informação da irmã dele, que era professora da PUC de São Paulo, a professora Eni Maia. Ele chegou a mim num momento em que eu era professora da PUC do Rio de Janeiro e da UERJ. E já tinha passado pela Unicamp também, fui professora da Unicamp. Num momento justamente em que nós refletíamos, ainda sem a internet, mas sobre a potência da televisão no Brasil e na América Latina. E aí eu propus a ele, porque eu vinha de uma experiência muito bem sucedida na TVE, do programa Um Salto para o Futuro, que foi o primeiro programa interativo da televisão brasileira. A TVE tinha a possibilidade de falar para o país inteiro, e eu aprendi ali com os meus estudantes de mestrado e doutorado da PUC e da UERJ, que eu brincava que eles eram o meu dream team, eu levei para eles me assessorarem no programa, porque eu ancorava o programa aqui no Rio de Janeiro com o apresentador,
e cuidava, no Salto para o Futuro, da área de educação infantil e primeiro segmento do ensino fundamental, que é justamente quando as crianças estão aprendendo a ler, a escrever e a calcular. Tá? Então, eu ficava fascinada de ver que as perguntas e respostas que nós trocávamos com os professores brasileiros em todo o país permitiam a nós, o meu Dream Team, o meu time dos sonhos, articular um diagnóstico do que esses professores conheciam ou não. E eu vi a potência da televisão de dar para nós uma informação que nós, na universidade, levaríamos 2 anos para obter. A televisão interativa nos dava isso em 6 meses. A gente pôde diagnosticar no país inteiro o que os professores brasileiros conheciam ou não conheciam, a respeito de leitura, escrita, cálculo, e a gente podia, então, ajudá-los de uma maneira muito melhor. Quando o prefeito Cesar Maia me convida, eu estou saindo dessa experiência que o famoso Walter Clark criou na TVE do Rio de Janeiro. E eu aí vim já pronta, porque eu conhecia a rede, era a maior rede pública de ensino da América Latina, mantida por um município, né? O município do Rio de Janeiro acolheu o ex-estado da Guanabara e toda a rede escolar de um estado, né? Então, era uma rede estadual tornada municipal. E eu propus a ele. Quando ele me convidou, eu disse, eu não lhe conheço, o senhor não me conhece, mas eu vou já lhe dizer. Há um direito que nós vamos ter que honrar, que é o direito de acesso a conhecimentos e valores através da TV interativa. Eu me lembro que ele dizia assim, isso vai custar muito caro. Eu falei, que custe, é bom emprego de dinheiro público. E aí, junto com Walter Clark e com outra pessoa muito valiosa, a quem a Multirio muito deve, a professora Cleide Ramos, que na época era diretora lá, o Walter era o presidente, ela era diretora da área de educação. Eu convidei os dois para virem comigo para a gente criar a Multirio. Então, a gente começou a trabalhar ainda muito sem saber se era um departamento da área de educação, se era uma empresa pública, qual era a natureza. E aí tivemos muita ajuda da Procuradora-Geral do município, que foi outra pessoa também que nos ajudou muitíssimo, a doutora Sônia Rabelo de Castro, doutor Denis, que já partiu. E com eles, tanto com o Walter, com a Cleide, com os procuradores, a gente engendrou a Multirio. Olha, você que está acompanhando a gente, de repente não está fazendo muita ideia do que é isso. Em 2006, quando eu entrei aqui, e entrei como repórter, né, vindo de outras emissoras, a gente em jornalismo, às vezes, olha para a escola pública, né, no sentido de sempre cobrar do poder público aquilo que está faltando. Está faltando merenda, está faltando professor, está faltando manutenção, está faltando água, etc. Sempre o que está faltando. Porque esse realmente é o papel do jornalismo, né? De fazer a mediação entre a população e o poder público e fazer essa cobrança. Mas quando eu entrei aqui, uma das coisas que me surpreendeu, e isso já era, né, um resultado de 12 anos, mais ou menos, de Multirio com as escolas municipais, foi a descoberta de que nas escolas municipais, que a gente pensa onde tudo é sempre tão escasso e é mais difícil, a gente tinha alunos produzindo curta, produzindo longa, editando livro, fazendo animação, coisas que somente na Universidade de Cinema e de Comunicação eram vistas. Então, isso foi uma surpresa, acho que muito positiva, né? Como cidadã, descobrir que a escola pública era capaz de fazer isso. Claro, porque isso é um direito. E aí, assim, muito rapidamente, eu quero afirmar o seguinte, o uso de linguagens audiovisuais digitais, agora digitais, poderosíssimas e impressas, é um direito de professores e estudantes, não é um favor, não é um capricho de algum prefeito ou governador, não. É o reconhecimento de um direito sintonizado com a época em que vivemos, né? Então, por que é um direito? Porque crianças, adolescentes, jovens e mesmo os adultos do EJA e seus professores
constituem conhecimentos e valores, que é educar, é isso, constituir conhecimentos e valores através de linguagens. Uma como essa que nós duas estamos usando aqui, dialogando, mas nós estamos dialogando com um público imenso, tanto pela televisão, a partir do audiovisual, mas também por meio digital. Então, a inteligência humana potencializou a capacidade de professores e estudantes de integrarem seus conhecimentos de uma maneira mais leve, mais interessante, mais ágil, mais dinâmica. Portanto, qualquer administrador público tem que entender que uma empresa como a Multirio é uma responsabilidade a ser protegida, porque ela foi criada por uma lei municipal, ela foi aprovada por 49 vereadores da cidade do Rio de Janeiro em 1995, portanto, não mexam na Multirio, porque a Multirio tem um status legal e a Multirio é um direito conquistado pela cidade do Rio de Janeiro. Não é um favor, é um direito. Cabe a todos nós, a vocês que aqui estão, nós que estivemos, os que ainda vierem, a compreensão do papel deste órgão na vida da educação municipal. A gente tem aqui interatividades, olha só, do Alan Carlos: professora Regina, parabéns pela sua trajetória e simpatia. Estive na cúpula e desde lá acompanho o seu trabalho. Olha que legal. Que legal, Alan. E Clarice Campos: assunto e convidada imperdíveis. Obrigada. Por falar em cúpula, e eu acho que isso é muito importante, porque hoje a gente vê a mídia como algo natural e a gente está falando de uma construção não só de linguagem. Quando você pensa em linguagem, a gente está falando da maneira da gente expressar as nossas ideias. Ideias hoje são consideradas o ativo principal da economia de vários países, né? Ou seja, as mídias são muito mais do que um passatempo que alguém pode achar que é um passatempo. Ela é muito além, é a identidade de um povo, é a ideia, é a economia, tudo junto. São formas de se comunicar e de criar. Eu queria trazer um vídeo, que a gente já está indo para os 10 minutos finais do programa, queria trazer um vídeo para você ter ideia de como foi essa discussão da 4ª Cúpula Mundial para crianças e adolescentes aqui no Rio de Janeiro em 2004. Vamos dar uma olhadinha. A gente queria que isso fosse um lugar para eles começarem a pensar nas diferenças das pessoas como uma qualidade. Vai ter uma cara do Rio, vai ter uma cara do Brasil, então, a 4ª Cúpula. Então vai ser super importante para a América Latina. Cada vez mais eles estão ocupando toda a mídia, revista, cinema, televisão, internet, jornais. E em 2004 eles vão fazer do Rio a sede deste movimento. Eu ouvi uma música boa, ver uma música boa na televisão, um programa com conteúdo, um programa que não seja só violência ou só cenas, sabe, apelativas. Você está fazendo para jovens, o mais lógico é que você escute o jovem, escute o que ele está falando, ou até mesmo colocar ele no processo. Os jovens são o mercado consumidor, eles são quem assiste TV, e eu acho que a gente merecia um pouquinho mais de atenção como espectadores, não só passar novela e jornais quilométricos. Às vezes o que eu vejo mesmo na TV é uma imagem do jovem sempre abstrato, sempre sem valores culturais, sempre sem cabeça, sabe? Só pensando em ir ao shopping, arranjar um namorado lindo, ter um corpo perfeito e ter aquela família feliz, maravilhosa. Professora, 15 anos passaram da cúpula. Eu acho que ali os entrevistados dizem coisas bastante interessantes, porque eles falam, nós consumimos mídia, né? Hoje, com isto aqui,
Nós produzimos. Nós produzimos. E ditamos, inclusive, o que os grandes das mídias, né, fazem. Eu queria que a senhora fizesse uma análise sobre hoje. Como que a senhora avalia essa geração que está aí? Por isso é que eu vou retornar muito rapidamente a uma questão que você já disse lá atrás. Por isso é que eu sou contrária, do ponto de vista conceitual, a usar o termo alfabetização midiática. Não é uma alfabetização. Crianças e adolescentes e jovens não estão aprendendo a B, C, D ou lendo pixéis aí nas linguagens digitais. Nós estamos entendendo que existem mais linguagens criadas pela inteligência humana para entender melhor como é que a adição e a subtração têm a ver com a multiplicação e a divisão. Como é que a hidrografia do Brasil tem a ver com a hidrografia da América Latina? Como é que isso tudo tem a ver com a questão de sustentabilidade tão importante e tão discutida agora no Brasil, num momento de tanta crise, de tanta dor que a gente vem vivendo no nosso país e que havemos de superar. Por quê? Porque as crianças, os adolescentes, os jovens e seus professores terão uma potência maior de criar consciência sobre a capacidade que a educação tem de levar as pessoas a pensar, a buscar solução junto. Essa é outra qualidade que essas linguagens audiovisuais digitais e impressas têm, porque a gente vê que ninguém é uma ilha. Nós somos muito mais continentes, nós dependemos muito uns dos outros. E essa questão do empreendedorismo, isso é uma decorrência natural, não é uma invenção. A espécie humana está descobrindo que ela só vai ser exitosa e ela só vai encontrar felicidade e paz. Não a paz de estar tudo parado, não. A paz da compreensão, da aceitação dos diferentes, do diferente no gênero, na etnia, nas crenças, na forma de se organizar. Só vamos entender o bem viver, a convivência em paz, se a gente souber usar bem essas linguagens e não ficarmos nessa luta absurda nas redes sociais de radicalizar. Eu acho que as escolas e os professores têm muito esse papel de mostrar para crianças, adolescentes e jovens e para as famílias delas a importância de saber utilizar essas linguagens criadas pela própria inteligência humana e que potencializam a capacidade de constituir conhecimentos e valores éticos, valor da autonomia. Somos livres, mas somos responsáveis. Nós não somos ilhas, nós somos muito mais um arquipélago, um continente. Valores políticos de direitos e deveres de cidadania, buscando a social-democracia, justiça social, e valores estéticos, porque não se faz educação e não se vive sem alegria, sem beleza, sem prazer. E a escola tem uma responsabilidade em relação a isso. E essas linguagens audiovisuais digitais e impressas tornam a atividade de ensinar e de aprender muito mais lúdica, muito mais interessante, criativa e fraterna. Olha só, eu estou aqui encantada e a jornalista Geisa Rocha, que vem colhendo os depoimentos de várias personalidades da educação brasileira para o Museu Virtual da Educação, num projeto, numa parceria com a Multirio. A Geisa, ela entrevistou a professora Regina e ela fez uma crônica sobre uma impressão, né? Uma sensação que ela teve dessa conversa com a professora Regina, e eu queria chamar isso um pouquinho para a gente ver e tratar isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Em um trecho da música Força Estranha, o compositor Caetano Veloso fala da força que o leva a cantar e continua: por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. No relato de sua trajetória, vemos a consciência de uma mulher que não pode parar. E com a força explícita na entonação de sua voz,
na firmeza com que ela nos conduz pela sua história, a professora Regina Alcântara de Assis nos propõe um mergulho nas fontes que talharam a sua caminhada. Num outro trecho dessa música, Caetano continua: aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são, é o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Afora a emoção com que a professora nos envolve ao longo da entrevista, fica claro o peso e o valor que ela dá à diversidade cultural, à experimentação que em sua história começou com crianças e seus pais e que abriu tantas portas para que ela pudesse estudar pelo mundo, construir currículos no México e no Rio de Janeiro, atuar na Secretaria Municipal de Educação e fundar a Multirio. Também fica explícita a liderança dessa mulher que mobilizou o que ela chama de time dos sonhos para unir interatividade, valores e as mais diferentes mídias em torno do processo de aprendizagem. No seu capítulo da educação brasileira, a professora Regina Alcântara de Assis desbrava diante dos nossos olhos os desafios contemporâneos da educação. E com coragem, leveza e calma nos mostra o resultado de suas escolhas, sempre iluminadas pela autonomia, pela liberdade, pelo respeito aos direitos e deveres, sem esquecer da beleza que existe justamente nas diferenças que nos humanizam. Eu, para encerrar o programa... Fiquei aqui agora... emocionada, né? Comovida, muito. Agradeço essa generosidade. Para encerrar o programa, eu gostaria de lhe perguntar, fazendo um exercício visionário, que é aquilo que a gente estava falando, né? 15 anos se passaram mais ou menos da quarta cúpula, veio, né, essa coisa da tecnologia via mobile. Quando você olha para o horizonte, quais são os desafios e o que você enxerga ali na frente em termos de mídia e educação? Olha, a gente precisava de outro programa para falar disso, porque os desafios não são pequenos. Mas eu penso que se o bom senso e a responsabilidade prevalecerem, a gente vem discutindo muito a respeito da legislação em relação ao uso das mídias, principalmente na web, para crianças e adolescentes, os direitos dessas crianças e adolescentes e os deveres de quem administra o Facebook, de quem administra o Google, o Instagram e todas as redes sociais, né? Só isso daria para a gente discutir muito. E a outra questão é que tanto a internet das coisas vai dominar a cada um de nós indivíduos, porque nós é que somos a matéria-prima para que essa internet das coisas venda coisas. E venda coisas para nós e nos venda também. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa caminhada, do meu ponto de vista, nefasta, de monetizar tudo, de transformar tudo em mercadoria. Nós não somos mercadoria. Crianças, adolescentes, jovens, a educação não é uma mercadoria, mas está começando a ser considerada como tal. Eu vejo que esse é um risco grande, mas é também uma oportunidade. Se nós tivermos a consciência que a gente está tendo aqui, discutindo, tendo o privilégio de discutir com você, e eu sei que você escreveu uma dissertação de mestrado muito interessante, que pode abrir caminho também para essa reflexão. Se nós que, além de fazer, pensamos e discutimos e ampliamos a discussão para o grande público, nos posicionarmos, nós temos que nos responsabilizar pelo que vem por diante. Pensar na legislação em relação a essas linguagens audiovisuais, principalmente as digitais e impressas, porque as audiovisuais já têm algumas conquistas, né? Eu acho que a classificação indicativa é uma grande conquista. Agora se estuda. Eu estive o ano passado no Ministério da Justiça participando de um seminário porque se estuda a possibilidade da classificação indicativa para a internet. Essa é uma possibilidade, mas existem outros canais que precisam de ser também ativados, né? E uma coisa assim, fundamental, encerrando essa reflexão, a formação inicial dos professores e a atualização em serviço. Por isso existe a Multirio. A Multirio existe para honrar o direito de professores a uma atualização constante,
a essas linguagens de mídia, que podem também ser levadas para a universidade. A experiência da Multirio pode muito bem contribuir para a formação inicial dos professores. Eu acho que isso é o que o futuro exige de nós. Olha só, você que está assistindo a gente, a Regina generosamente doou toda a biblioteca dela, o acervo dela pessoal, para o arquivo da cidade, né? E o que eu levei como presidente da Multirio, que eu fui durante 8 anos, eu levei todo o acervo do que nós produzimos durante todo esse tempo para o arquivo da cidade. Ele está acessível a quem quiser estudar, a quem quiser pesquisar, analisar, é só visitar o arquivo da cidade. Está muito bem dirigido pela Bia Kushner. Obrigada, viu, Regina, pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Fiquei muito emocionada e muito agradecida. Seja muito bem-vindo. Você que acompanha a gente, já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens, no portal da Multirio e nas nossas redes sociais. Passa lá. Eu te aguardo no próximo Hashtag. Até lá. Tchau.